Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus, aleluia e glória a Deus. Estamos no ar, glória a Deus, na presença do nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada irmão, de cada ouvinte. Tem aqui uns irmãos que estão sempre chegados com a gente, que deixa sempre o recado, glória a Deus. Que Deus continue abençoando, que vocês estão orando por nós, amém? A oração é muito importante. A palavra do Senhor diz para realmente o corpo estar unido, o dever de estarmos unidos, vivendo nesta comunhão. Glória a Deus. Podemos estar longe da nossa natureza humana, mas junto espiritualmente, porque Deus move todas as coisas. Nos ligamos de um lado ao outro, porque o nosso Deus opera no sobrenatural. Glória a Deus. O Deus que te cura, o Deus que te sara, o Deus que te abençoa, o Deus que te levanta, o Deus que esquadrinha todo o teu ser. Glória a Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Precisamos glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do nosso Deus em todo momento. A alegria do Senhor é a nossa salvação, a alegria do Senhor é a nossa bênção diária em todo momento. A alegria do Senhor tem que estar em nós, meus irmãos. Amém? A alegria do Senhor, ela é a nossa força, o Senhor que nos anima, o Senhor que nos levanta, glória a Deus. E o Senhor vem nos tirar, meu irmão e minha irmã, de um plano humano, para vivermos o sobrenatural. Senhor Deus e Pai, oramos neste momento, Deus, ó Senhor, do qual o Senhor tem nos guardado em todos os momentos. Guarda cada Senhor, a cada irmão, Pai, guarda, Senhor, a cada ouvinte neste momento. Senhor, que o Senhor possa guardar aqueles que estão na frente do trabalho, dentro dos hospitais, Pai amado. Guarda, Senhor, livra eles de toda pandemia, de toda peste, de toda enfermidade. Levanta os que estão abatidos, meu Pai. Que o Senhor possa visitar a cada um neste momento, dando força ao cansado, mas dando visão, dando direção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus veio nos tirar de um plano humano. Um plano humano, meus irmãos. Enquanto nós vivemos este mundo, nós somos terreno. Amém? Mas Deus veio nos levar exatamente para o seu reino. Veio nos preparar, meus irmãos. Nós precisamos estar preparados, glória a Deus. Se nós voltarmos no Velho Testamento, meus irmãos, quando o povo saiu do Egito, eu vou falar para vocês que muitos não entraram porque não passaram pela prova. Meus irmãos, não passaram pela prova. Porque o Senhor diz lá em Deuteronômio: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos. Pelo deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou e permitiu, amém? Que tivéssemos fome e te alimentou com maná que não conhecias, nem o teu pai conhecia, para que soubesse que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deuteronômio 8, esta palavra no qual o próprio Senhor Jesus, quando foi levado para ser tentado, usou a própria palavra. Amém, meus irmãos? O deserto é o lugar de edificação. O deserto é o lugar para provar e tirar dos nossos corações muitas coisas, meus irmãos. Nós não nos conhecemos. Quando o Senhor realmente permite nós passarmos por certas provações, nós vamos, meus irmãos, enxergar quantos males guardados, escondidos está dentro dos nossos corações. Muitas coisas ficam lá debaixo do tapete, muitas coisas ficam esquecidas. E eu digo, Deus é o Deus que prova o justo, meus irmãos, para tirar de dentro do coração dele, meus irmãos, todo mal desígnio, todo mau pensamento. Então, a soberania de Deus, meus irmãos, Deus pode nos desviar, como eu já tenho pregado esta semana, Deus pode nos desviar
de todo mal, Deus pode nos desviar de toda tentação, Deus pode tirar tudo do nosso caminho, mas se Ele permite, meus irmãos, que nós passemos pelas situações, meus irmãos, então é para que a gente realmente seja edificado. A edificação, meus irmãos, a edificação exatamente ela é feita no meio do deserto. Deus separa o homem, tira ele exatamente de toda condição que ele possa achar socorro, isola ele. Fica isolado. Quando você realmente tem tudo, quando você não precisa de Deus, como estava ali aquele povo escravo no Egito, mas tinham comida, tinham casa, tinham morada. Mas quando aqueles homens saíram do Egito e entraram no deserto, Deus provou o coração daqueles homens. Pastor, mas eu estava no mundo e agora eu venho para o evangelho, me prometeram um evangelho de paz, de bênção, me prometeram um evangelho de tanta bênção. Ah, meus irmãos, o evangelho nos leva a uma edificação espiritual. O evangelho nos leva a uma maturidade, meus irmãos. O evangelho nos leva a renunciar à nossa natureza humana, às nossas fraquezas. E eu digo, há dois tipos de crente, que é um vaso feito de barro e outros parece que são feitos de cristais. É o crente que você não pode tocar nele, que ele quebra. Ele quebra tudo, ele se despedaça. Mas Deus nos chamou exatamente, meus irmãos, para nós sermos fortalecidos nele, no seu poder e na sua glória. Aleluia. E Deus, ele vai nos aperfeiçoar, sabe aonde, meu irmão? É no deserto. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E ele dizia que tinha prazer nas suas fraquezas, porque o poder de Deus operava, como diz lá em 2 Coríntios 12. Então ele diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus está tirando de nós a nossa natureza humana. Deus não quer que a gente seja um crente cristal, um crente realmente cheio de dodói. O Senhor nos quer fortalecido nele, na força do seu poder. O evangelho não é lugar para se ter terapia. O evangelho não é um lugar social, meus irmãos. O evangelho é um lugar realmente que o Senhor nos leva para mudar a nossa natureza, transformar, tirar os cuidados da nossa vida. Por isso que quando o Senhor diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu digo, meu irmão, a natureza no qual nós somos formada, aleluia, eu digo, quando nós nos entregamos ao Senhor e diz, Senhor, eis-me aqui, quebra a minha vida e faça de novo. Já pensou? Nós somos um barro na mão de Deus. E Deus tem que trabalhar, meus irmãos, porque nós nos achamos perfeitos, mas quando o Senhor realmente, Ele nos prova, meus irmãos, nós vamos ver quanta debilidade ainda está dentro de nós, quanta coisa ainda precisa ser tirada. E Deus está fazendo na tua vida um vaso novo. Deus está fazendo na tua vida um homem realmente cheio do poder, cheio da glória de Deus. Deus está formando dentro de você, aleluia, porque o Senhor aperfeiçoa a sua obra durante os anos. Aquele que começou a fazer a boa obra, ele é fiel para terminar, meu irmão e minha irmã. Aleluia, ele vai terminar a sua obra. Enquanto muitos estão sonhando com o mundo, de obter coisas materiais do mundo, prosperidade no mundo, o Espírito Santo está preparando a sua natureza para ser transformada num homem, uma cidadania lá de cima, uma cidadania não aqui de baixo, mas lá de cima. Aleluia! As coisas de Deus, meus irmãos, são muito acima daquilo que nós podemos pensar e imaginar. E Deus vai transformando toda a fraqueza humana. O crente cristal é cheio de ciúmes, é cheio de inveja, é cheio de manha, é cheio de contenda, cheio de murmuração. Esse é o crente cristal, reclama de tudo, é muita prova, está muito difícil, é muita luta. Mas quando nós pegamos um apóstolo Paulo, uma pedra edificada, aonde ele está sendo provado ali por um espinho da carne, ele ora ao Senhor e ele escuta de Deus, Senhor, ele escuta do Senhor, Paulo, a minha graça te basta, Paulo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Aleluia. Deus estava falando para Paulo: Paulo, eu já derramei sobre a tua vida o meu poder, já derramei minha graça. Paulo, eu já dei os meus dons a ti, Paulo. Era a mesma coisa que o Senhor está dizendo para Paulo: Paulo, sai da sua natureza humana, viva espiritualmente, Paulo. Viva espiritualmente, porque aquele espinho na carne que foi colocado na vida de Paulo tinha objetivo, para que eu não me ensoberbecesse, disse Paulo, foi me colocado um espinho na carne. Deus precisava tirar algo ainda da vida de Paulo, para que aquela soberba não viesse realmente atrapalhar a vida de Paulo. E Deus precisava tirar aquela soberba de Paulo. E eu digo, meu irmão, quantas coisas Deus tem que tirar do nosso caminho. Muitos de nós achamos que estamos prontos espiritualmente, mas quando somos tentados, meus irmãos, quando somos tentados, nós vemos quantas situações que fazem o homem cair, E nós precisamos exatamente ficar atentos, meus irmãos, porque Deus, Ele prova, glória a Deus. A Bíblia diz assim que o crisol é para refinar ouro, amém? Como está lá em Provérbios. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Mas o Senhor prova os corações. Deus prova os corações, Provérbios 17. Deus, Ele prova o nosso coração, meu irmão e minha irmã. Nós não podemos ter um coração de dolo. Nós nos pegamos, meus irmãos, nesta vida, e nós precisamos nos vigiar muito. Vigiar, meus irmãos, porque nós estamos ainda numa natureza humana e convivemos com pessoas, meus irmãos, que realmente nos traz ofensa, nos trazem mágoa, nos trazem ingratidão, e muitas vezes fica o marco lá, o marco da amargura, da tristeza com as pessoas. Nosso coração, meu irmão, ele tem que estar purificado. O nosso coração não pode ser um coração de cristal. Quando ouvimos qualquer palavra, ou quando ouvimos qualquer ofensa, ou qualquer injúria, quando somos maltratados, enganados, meus irmãos, nós temos que ter um coração firmado exatamente no perdão, na misericórdia. Nós temos que ter um coração firmado, vigiando, que a nossa luta não é na carne, meus irmãos, é contra todas as hostes espirituais do mal. Nós temos que estar firmados, meus irmãos, porque Deus, Ele usa realmente os homens de Deus que estão cheios do poder e da glória. Aleluia, e Ele veio nos formar exatamente para sermos cheios desta graça, cheios desse poder, e Deus tem nos levado. Como Jesus foi levado no deserto para ser provado, meus irmãos, nós vemos que Deus fez Paulo ficar numa fraqueza para que ele pudesse exatamente tirar o espinho que ele estava na carne. O espinho que estava na carne dele era para tirar a soberba que ainda existia dentro dele. Meus irmãos, quanta coisa nós precisamos tirar de dentro de nós. Precisamos tirar nossa razão, somos muito teimosos, obstinados. Meus irmãos, precisa tirar nossa teimosia. A teimosia está na vida das pessoas. As pessoas, meus irmãos, não atentam ao Evangelho. As pessoas realmente têm uma direção de vida neste mundo. E elas precisam acordar que nós não devemos andar segundo o curso do mundo, mas segundo o Evangelho, segundo a vontade de Deus. E eu digo, bem-aventurado aqueles que realmente o Senhor prova, aleluia, porque se o Senhor está te provando, pode ter certeza de uma coisa, é por uma edificação espiritual, glória a Deus, é porque o Senhor te ama, porque todo aquele que o Senhor, glória a Deus, ama, que é todo aquele que Ele recebe como filho, meu irmão, aleluia, Ele realmente edifica, porque Deus, Ele prova o justo, aleluia, e para onde o seu coração vai se voltar. E eu digo, muitos são provados. Aquele povo que saiu exatamente do Egito e foi provado, muitos se prostraram. Muitos quiseram voltar ao Egito, e quando Deus realmente nos prova, para onde o nosso coração quer voltar? Para onde o nosso coração vai? Como aqueles discípulos disseram a Jesus, dura é a sua palavra, e o abandonaram. Quando a mensagem, a palavra, quando nós somos provados, meus irmãos, muitos abandonam o caminho do Senhor. Deus, meus irmãos,
é um Deus que fez todas as coisas, Deus que criou o universo, Deus que realmente criou tudo o que existe. Aleluia. Deus que poderia realmente mudar todos os nossos corações e transformar homens perfeitos para Ele. Mas não, Deus realmente prova, aleluia, o nosso amor para com Ele. E eu digo, aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Aleluia. Nosso coração está no Senhor. Não são as lutas, não são as provas, não são as dificuldades que nos separam do amor de Deus, meus irmãos. Aleluia. Porque Satanás vai te provar. Do mesmo jeito que Satanás provou a Jó, tirando todos os bens dele, tirando os seus filhos, para ver se Jó não ia murmurar contra Deus. Mas Jó rasgou as suas vestes e adorou o Senhor. Eu digo, meu irmão, a prova não pode te tirar da presença de Deus. Ainda quando a fornalha está aquecida, meu irmão, ainda quando a prova vem, a situação difícil vem, desce mais na presença de Deus e adora o Senhor. Chegai-vos a Deus, resistir o seu adversário, ele vai fugir de você. Aleluia. Porque realmente o que derruba o inimigo é a nossa adoração a Deus, a nossa adoração, porque o inimigo vem tentar a sua vida, a prova vem, Deus permite que você seja provado, sim, meu irmão e minha irmã. Aleluia. E nós precisamos realmente estar firmados na palavra, firmados com um verdadeiro adorador. Nós não adoramos a Deus porque Ele nos dá bênção. Nós adoramos a Deus exatamente porque Ele nos criou. Nós adoramos a Deus exatamente pela sua excelência. Glória a Deus, porque Ele é o Criador, Ele nos criou, somos feitura sua. Glória a Deus, aquele que nos guarda. Aleluia. Nós somos e caminhamos com Deus porque somos mais que vencedores. Andamos não numa natureza humana, mas andamos em espírito. Andamos sobre toda a natureza humana, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor diz, não ande mais na sua natureza humana, na sua fraqueza. Deus quer te aperfeiçoar exatamente nesta fraqueza que você está. Aleluia. Para que Deus permite que a gente chegue em certo ponto, como Paulo chegou. Paulo chegou exatamente numa situação que ele orou por 3 vezes, parece que o Senhor não queria tirar aquele espinho da carne, mas o Senhor diz, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, minha graça te basta. Aleluia, meu irmão, Deus, aleluia, quer curar o coração. Você está preocupado em sair exatamente, não aguento mais, é muita prova, é muita luta, eu não aguento mais. Só que você não entendeu exatamente a lição. Você não entendeu a lição, você não entendeu o sentido. Paulo, ele entendeu o sentido daquele espinho na carne. Era soberba. E eu digo, você entendeu por que Deus te levou a essa situação, permitiu que você fosse? Deus não tenta ninguém, mas Ele permite, meus irmãos. E não esqueça que os demônios estão a trabalho de Deus, viu? O demônio só pode te tocar se Deus permitir. Se Deus permitir. Se muitas coisas estão acontecendo, muitas situações estão acontecendo, meus irmãos, nós precisamos aprender, aleluia, que somos provados. Como Deus permitiu aquele povo de Israel passar pela prova no meio do deserto. Deixou eles passar fome, diz a palavra. Lá no livro de Deuteronômio, tudo isso, que eles passaram fome. Deus provou o coração deles. Fez eles comer de um maná que nem os seus pais tinham comido. Aleluia. Então, meus irmãos, tudo tem um propósito debaixo do céu. Tudo tem um propósito debaixo do céu. O que Deus quer fazer na sua vida é fazer você realmente ser uma nova criatura. Deus está te esvaziando de toda a fraqueza que está ainda dentro de você. Paulo tinha uma soberba. Nós temos tanta coisa para ser tirado. Tanta coisa para ser tirada de dentro de nós, meus irmãos. Como diz o salmista, aleluia, no Salmo 119. Ele diz assim lá no 65. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me o bom juízo, a ciência, pois criei nos teus mandamentos.
Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentira contra mim, mas eu com todo o meu coração guardei os teus preceitos. Engrossa-lhe o coração com gordura, mas eu me recreio na lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Melhor para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro e prata. Tremendo, né? Davi, nesse salmo, glória a Deus, amém? Nós precisamos aprender, aleluia, que a lei do Senhor, ela é perfeita, ela é poderosa. Nós precisamos se encher da palavra de Deus, nos encher do poder de Deus, nos encher da graça do Senhor, meus irmãos. Porque o salmista está agradecendo a Deus, amém? Fizeste-me bem ao teu servo, segundo a tua palavra. Ensinou o bom juízo. Antes de ser afligido, andava errado. Andava errado. Meus irmãos, se Deus está nos corrigindo, é porque nós estamos andando errado. Nós temos uma mania de queremos nos mostrar perfeitos. Enganamos até nós mesmos, meus irmãos. Porque nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos, meus irmãos. Nós vemos que Davi, um homem segundo o coração de Deus, amém? Quando Deus estava dando vitória sobre os seus inimigos, ele como rei, e ele foi ali olhar ali do palácio, ele foi até o terraço e ele viu a mulher de Urias tomando banho. Davi exatamente cometeu ali o adultério e permitiu na morte de Urias. Um homem que precisava mudar algo ainda dentro do seu coração, ser transformado, meus irmãos. E eu digo, a tentação vem, meus irmãos. A tentação vem. Nós oramos para que o Senhor nos livre de toda tentação, de todo mal, todos os dias. Mas nós precisamos estar preparado na palavra, meus irmãos. Precisamos estar preparado. Quantos irmãos, às vezes, estão dentro da igreja, daqui a pouco passa uma mulher, estão ali mexendo. Meus irmãos, isso é totalmente maligno. Isso é maligno. Como diz a palavra, desejar uma mulher exatamente só no nosso coração, nós já pecamos. O pecado, meus irmãos, da cobiça. O pecado da cobiça, meus irmãos. A cobiça, ela gera muitas vezes desavença, ela gera a intriga, ela gera a inveja, meus irmãos. Ela gera competição. Isso é do mundo, não é de Deus. E nós precisamos ter um coração puro, meus irmãos. Um coração puro. Nós precisamos aprender a andar neste mundo, meus irmãos. Mas edificados na palavra de Deus, edificados espiritualmente. O maior valor que nós temos, como o salmista diz aqui, aleluia, diz assim: foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos, amém? Porque os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu com todo o meu coração guardei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração com gordura, mas eu recreio na tua lei. Foi-me bom ter afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei que um bocado de milhares de ouro e de prata. Nós vemos que os soberbos forjaram mentira contra o salmista, amém? Mas eu com todo o meu coração guardei os teus preceitos. Tremendo, meus irmãos. Os inimigos soberbos armaram laço. Quantas situações, meus irmãos, os cristãos estão caindo no laço. Quantos laços são armados? Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu com todo o meu coração guardei os teus preceitos. Isso é um cristão realmente que tem que estar vigiando, meu irmão. Nós podemos ser afrontados por todas as situações. Nós podemos ser afrontados dentro de casa, pelo esposo, pela esposa, afrontados na rua, pelo irmão, afrontados no trabalho, afrontados exatamente por tantas situações, pelos soberbos, meus irmãos. Como diz a palavra de Deus aqui, engrossa-lhe o coração com gordura. Pessoas talvez que estejam numa posição social, meus irmãos, e tentam exatamente humilhar, meus irmãos. Mas o salmista disse que ele guardou o coração, ele guardou,
mas eu com todo o meu coração guardei os teus preceitos. Meus irmãos, a palavra tem que estar viva dentro de nós. Se nós vivermos da palavra, meus irmãos, nós vamos desfazer toda afronta contra a nossa vida. Nós vamos desfazer toda arma forjada contra a nossa vida, meus irmãos. Nós vamos desfazer, porque o inimigo, meus irmãos, ele vem para nos afrontar. Ele vai usar as pessoas para afrontar a sua vida, mas nós temos que guardar a nossa boca, temos que guardar o nosso coração para que o nosso coração não tenha mau desígnio, não tenha mau pensamento. Meus irmãos, pelo contrário, vamos nos guardar e olhar, e só olhar e falar: olha, o inimigo está tentando me acertar, mas eu vou ficar quieto, vou guardar o meu coração. É isso que você tem que fazer, meu irmão e minha irmã. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque é do coração que procede os desígnios, meus irmãos. Então, meus irmãos, nós precisamos estar nos guardando de toda a investida do maligno, meus irmãos. Precisamos andar com o nosso coração. Mas como? O jovem purificará o seu coração. Diz aqui no Salmo 119 ainda: observando a minha lei. Meus irmãos, nós só vamos ser puro de coração se nós observarmos os mandamentos de Deus e guardarmos a sua palavra e praticarmos a sua palavra e não pagar exatamente o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, pagar a injúria, meu irmão, com a gratidão. Meus irmãos, vamos pagar exatamente com o bem, bendizer aqueles que nos maldizem, orai por aqueles que nos perseguem. E eu digo: você já está praticando isso? Então precisa se aperfeiçoar. Precisamos mudar o nosso coração, meu irmão. Deus te chamou exatamente para você viver acima dessa natureza caída, que é essa natureza humana, meus irmãos. Mesmo nas sociedades, não importam, no meio dos homens que são doutores, que têm uma desavença. Você vê a desavença que há entre os homens porque eles estão numa natureza caída e os seus sentimentos não mudam. Não importa o nível da sociedade, se é baixa ou se é alta, meus irmãos, estão todos destituídos da glória de Deus, todos contaminados pela fraqueza dos seus sentimentos, um buscando glória, outros buscando as vãs concupiscências do mundo, meus irmãos, a prosperidade. Mas nós buscamos o tesouro exatamente incontaminável, incorruptível, que é o reino de Deus, aleluia, e vivemos com Deus, e vivemos no sobrenatural de Deus. Esses homens não podem ver o milagre de Deus, esses homens não podem sentir o milagre de Deus, esses homens não podem sentir Deus falando com eles, mas nós sentimos o Senhor falando conosco em todo momento. Nós sentimos Deus nos dando direção. Nós sentimos o poder de Deus nos curando, nos libertando. Aleluia! Nós realmente sentimos e vemos o pão que o Senhor nos dá a cada dia. Glória a Deus, aleluia. Nós sentimos a mão de Deus nos dando livramento. Glória a Deus. Nós vemos o socorro de Deus bem presente na nossa vida em todo momento. Aleluia, glória a Deus. Não importa, aleluia, onde eu estou, não importa onde você está. Glória a Deus. Nós vemos que Moisés realmente renunciou de ser chamado príncipe do Egito exatamente para ficar no meio do povo de Deus, aleluia. Ele preferiu sofrer, ele saiu exatamente de uma posição de príncipe e foi provado no meio do deserto, aleluia. Mas o Senhor hoje, Moisés está exatamente, aleluia, no lugar de príncipe no reino de Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos mudar. Pega isso que você está passando, meu irmão, e aleluia, glória a Deus. Vai dando glória a Deus no meio desta prova, vai orando, fala: Senhor, eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu estou passando por uma prova
de enfermidade. Senhor, eu estou passando por toda a prova de humilhação, aleluia, mas eu quero, Senhor, que o Senhor me mostre, me edifique, Senhor, para eu poder crescer na tua presença. Nesta fraqueza que eu estou, Senhor, me fortalece para que eu enxergue exatamente, porque o salmista, quando foi afligido, aleluia, o Senhor fez ver os seus erros, aleluia, glória a Deus. E precisamos estar na presença de Deus, como diz ele lá: foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Meus irmãos, quantas pessoas precisam mudar na sua vida, ter um crescimento espiritual, mas estão preocupadas com o mundo, eu preciso comprar, eu preciso vender, eu preciso fazer isso, eu vou montar um negócio disso e daquilo, e você não está edificado espiritualmente. Parece que o momento parou, e você entrou no deserto, e muitos ficam como um passarinho preso, meus irmãos, batendo na gaiola. Você já viu um pássaro, exatamente, quando você pega ele meio selvagem e coloca ele dentro da gaiola? Ele fica se batendo de um lado para o outro, É a mesma coisa que o crente que está acostumado a viver no mundo, meus irmãos, e você traz ele exatamente para o deserto, ele fica batendo de um lado para o outro. E eu digo: come do alpiste que está aí, come do maná, é esse maná que vai te edificar. É a palavra de Deus que vai te edificar. Quando Deus tirou tudo, Ele deixou a palavra para você, e Ele está dizendo: alimenta-te da minha palavra. É a minha palavra que eu quero dentro de você. É os meus mandamentos que eu quero dentro de você. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Deus quer te edificar. Deus dá um tempo exatamente para o mundo. Deus para o mundo. Aleluia. Deus para o mundo para colocar muito crente exatamente de folga para aprender a palavra de Deus. Glória a Deus e aleluia. Tudo há um propósito debaixo do sol. Eu nunca vi tanto crente, meu irmão, tá ouvindo a mensagem de Deus como agora. E eu dou glória a Deus, aleluia. O mundo pode parar, Deus pode parar o mundo, Deus pode parar todas as coisas, aleluia, glória a Deus. É para que o seu povo exatamente fique aprendendo a sua palavra e se enchendo do seu espírito, do seu poder. É nesse tempo, a pandemia pode estar lá fora, mas os crentes estão sendo cheios do Espírito Santo, cheios do poder, cheios da glória. Aleluia, glória a Deus. Os crentes estão guardados debaixo dos umbrais do Senhor, glória a Deus. Estão guardados debaixo da destra de Deus. E o Senhor diz: usa esse tempo, se edifique na minha presença, se encha da minha presença. É no meio deste deserto que você tem que crescer, é no meio desse deserto que Deus te levanta, glória a Deus, aleluia. Não vos preocupei com coisa alguma, porque no meio deste deserto a tua providência é Deus que providencia o milagre, é Deus que providencia tudo, porque Deus está transformando todo o seu ser. Deus está tirando a sua razão, Deus está tirando a sua soberba, Deus está exatamente nos levando para ser humilde, porque quando você é humilde, você ouve Deus. Quando você é humilde, você entra na presença de Deus, você ora, aleluia, glória a Deus. E Deus quer andar com você, mas quando você andava na soberba do mundo, você passava longe de Deus, mas o Senhor te atraiu, aleluia, glória a Deus. E você nunca sentiu tanto a presença de Deus como você está sentindo, porque tudo é o Senhor que faz, tudo é Ele que move, e Deus está movendo o povo para edificação, glória a Deus, aleluia, glória ao próprio Senhor que prepara cada um de nós e nos edifica, o Deus da cura, o Deus da libertação, o Deus que te enche, meu irmão. Nós não somos cristal, não, nós somos um
barro exatamente na mão do oleiro, aleluia, no qual o Senhor está fazendo uma obra perfeita, uma obra sem mácula, sem mancha, para entregar o noivo, para nós estarmos exatamente na boda do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. E vamos nos preparar, vamos preparar as nossas vestes limpas, glória a Deus, as vestes nupciais, aleluia, porque quem não tiver com essas vestes nupciais não vai poder participar do reino de Deus, meu irmão. Então, que as suas vestes sejam brancas em todo momento, seja cheio da unção, do poder e da glória de Deus. O Senhor está movendo, te tocando, porque Deus não quer você mais desse jeito. Deus, aleluia, está moldando os crentes, que eles andavam de qualquer jeito, parece que agora acordou, despertou para o reino de Deus, despertou para buscar com sede a palavra, a unção, a glória de Deus, porque se tu creres, verá a glória de Deus na tua vida, na tua casa. O Senhor te enche, o Senhor te dá esta unção do teu espírito, Ele te liberta, Ele te enche desta alegria, deste renovo, em nome de Jesus. Senhor, guarda os teus servos, Pai amado, sustenta eles, Pai amado, levanta do leito, cura todos os enfermos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, firmados em Deus, pela palavra, pelo nosso sumo sacerdote, que está sentado à destra de Deus Pai, o nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos ficando por aqui, vai lá no mural, dá glória a Deus, glorifica o nome do Senhor. Estaremos aqui amanhã, aleluia, se assim o Senhor nos permitir, participe, aleluia, em nome de Jesus. Fica na paz e Deus abençoe a todos. Amém.